Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com você. Mais uma vez, bem-vindo ao meu canal, Pastor Rafael Souza, palavras do céu para ativar a sua vida. E eu tenho uma palavra edificante para você e para a sua família. Não saia, compartilhe esse vídeo, curta o vídeo e se gostou, se inscreva no canal. Que Deus te abençoe e fale com você. Quantos querem viver uma experiência nova com Deus aqui? Uau! Essa expectativa atrai o céu. E o céu está prontinho para nós hoje. Está liberado para nós. Você pode abrir comigo a sua Bíblia. 1 Samuel, capítulo 15. Esse mês de novembro, estamos falando nossa série de mensagens do mês de novembro sobre princípios eternos. E hoje eu quero falar com vocês sobre chamados para a obediência. Chamados para obediência. 1 Samuel 15, eu quero ler apenas 2 versículos com vocês. Versículo 22 e 23. Assim diz a palavra do Senhor. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Então o profeta Samuel aqui está confrontando Saul a respeito de uma situação errada que ele fez, que daqui a pouco eu vou te trazer o conceito disso. Então ele está perguntando assim a Saul: por acaso Deus, o Senhor, tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que você obedecer a sua palavra? 23 ou 22. Ou a obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, pois a rebeldia é como um pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, Ele o rejeitou como rei. Obrigado, Jesus, por essa palavra nessa noite. Abra o nosso entendimento, ministra ela no nosso coração, em nome de Jesus. Bom, todo o capítulo 15, ele conta a história de uma desobediência de um rei. Ali o profeta Samuel, direcionado por Deus, foi até Saul e falou: agora você vai pegar alguns homens, e a Bíblia fala que era mais de 250 mil homens de guerra, de infantaria, e vai pelejar e vai guerrear contra os amalequitas. Mas vai guerrear e é para exterminar os amalequitas. Quando você lê o capítulo 15 aqui, fala sobre a questão o que os amalequitas fizeram contra o povo de Israel. O pessoal que está no fundo aí, ó, tem lugares aqui na frente, ó. Aqui na frente, aqui, ó. Você está na frente, que a unção é mais forte. Quem senta primeiro na fila, você recebe primeiro. Tem 4 cadeiras aqui, ó, tem 2 aqui, ó. Cabe muita gente ainda, amém? Quem senta na frente, recebe primeiro. Vamos voltar aqui. Então Samuel direcionou Saul: vai lá, pega soldados, vai para a guerra e extermina totalmente os amalequitas. Totalmente. É para matar todos: homens, mulheres, crianças, bebês de colo, boi, carneiro, todos os animais. Era para exterminar o povo, porque esse povo tinha aprontado, tinha feito algo errado contra o povo de Israel quando saía do Egito. Deus ordenou, e ali Saul concordou com tudo isso. E eles foram para a guerra. Eu quero que você vá lá no versículo 7. 1 Samuel 15, versículo 7. Então Saul derrotou os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está diante do Egito. Tomou vivo, olha aí, ó, já começou o problema. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém destruiu todo o povo a fio de espada.
Mas Saul e o povo pouparam Agag, o melhor das ovelhas, dos bois, dos animais mais gordos, os cordeiros e tudo o mais que era bom. Olha aí, ó. Já surgiu um problema aí, no meio do caminho. Deus tinha ordenado algo para o rei, era para matar tudo, destruir tudo, poupar nada. E ali ele poupou o rei, ainda pegou os melhores despojos de guerra. Pegou os bois para fazer aquele churrasco. Eu lembro, imagine que deve ser aquele churrasco maroto, né? Ô Zezinho, aquele churrasco a rolete, mais ou menos naquele tempo, né? Top, não? Carneirinho, ô Josimar, carneirinho assado, bom, né? Olha aí, ó, a intenção do coração dele, errado. Quantas vezes nós agimos com a força do nosso coração, com a intenção errada, desobedecendo ao Senhor, desobedecendo a sua palavra, desobedecendo uma ordem, ou um conselho de um pastor, ou de um líder. Quantas vezes nós agimos dessa forma? Eu lembro uma vez, durante muito tempo, eu falei uma frase na igreja, os jovens que aqui cresceram, que já não é mais jovem: a obediência atrai o favor de Deus. Alguém lembra dessa frase que eu disse aí? A obediência atrai o favor de Deus. Então nós entendemos aqui nesse contexto que Saul desobedeceu. Vamos continuar aqui? A isso, continuando no verso 9: a isso não quiseram destruir totalmente, porém toda coisa sem valor e desprezível destruíram. Então a palavra do Senhor veio a Samuel dizendo: lamento haver constituído Saul como rei, porque deixou de seguir e não executou as minhas palavras. Olha aí, Deus rejeitou Saul. Deus lamentou por ter escolhido ele como rei. Olha a situação que Saul estava começando a passar, por causa de uma desobediência. Vamos lendo aqui. Não sei se está sendo jogado aqui, não está não. Mas vamos lendo aqui. Então Samuel ficou triste e clamou ao Senhor durante toda a noite. Samuel madrugou para encontrar Saul pela manhã. Vamos pular lá para o verso 13. Samuel encontrou Saul e esse lhe disse: que você seja bendito do Senhor. Executei as palavras do Senhor. Olha aí, hipócrita, mentiroso. Chegou adiante o profeta: olha, eu fiz tudo aquilo que você me ordenou. Eu fiz tudo aquilo que o Senhor ordenou. Aí no verso aqui fala o seguinte: e Samuel falou assim: e esse barulho de animal? E esse barulho de boi, de carneiro? E esse burburinho aí? Não, Senhor. O povo quis trazer o melhor. Mas, esse mais mata qualquer pregador. Esse mas, ele mata qualquer conselho pastoral. Deus tinha dado uma ordem direta a Saul, através do profeta. Ele fala assim, ó: Senhor, mas nós trouxemos o melhor para sacrificar para o seu Deus. Olha que coisa que acabou com Saul. Aí por isso que vem o verso 22 e 23. Será que é melhor holocaustos e sacrifícios do que obedecer a sua palavra? Porque é melhor obedecer do que sacrificar. Porque nós entendemos ali no Antigo Testamento que o sacrifício era algo de adoração ao Senhor. E o relato aqui, ele não fica tão bom depois. Ali Saul é rejeitado como rei. O profeta teve que resolver o problema, teve que ir lá matar o rei que estava vivo, o Agag, e teve que resolver o problema. Então nós observamos nessa palavra algumas características de desobediência.
Mas nós também temos exemplos de obediência na palavra, que são uma obediência tremenda. Um deles foi Abraão, que obedeceu, saiu da sua terra, depois de ser pai, levou Isaac para ser sacrificado, tudo obediência. Depois você pode perceber também Moisés, que foi levantado para libertar um povo, também um princípio de obediência. O próprio profeta Samuel aqui, depois disso, obedeceu à voz do Senhor e foi até Belém, na casa de Jessé, para ungir Davi. Então nós temos aqui alguns exemplos de obediência também. Nós sabemos também que pela desobediência de um homem, entrou o pecado no mundo. E que pela obediência de um homem, entrou a salvação no mundo. Adão pecou, obedeceu, desobedeceu, e o pecado entrou no mundo, amém? E Jesus, em morte de cruz, lá em Filipenses 2 diz, e ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, e por isso hoje, nós temos direito à vida eterna. Sabe o que eu penso? Deus, Ele quer muito mais a nossa obediência do que a nossa adoração. Mais do que adoração, Deus quer obediência. É muito lindo, né? Chegar na igreja, cantar eu sou livre, cantar eu sou livre, para correr, para dançar, pedir algo novo da parte de Deus, cantar aleluia. É lindo, maravilhoso. E isso, e a adoração, é uma forma de expressão de amor a Deus. Nós devemos fazer isso de forma corriqueira, contínua, verdadeira. Mas além da adoração, Deus quer a obediência do teu povo. Por exemplo, Marcos capítulo 7, no versículo 6, diz o seguinte: esse povo honra com seus lábios, mas o coração dele está longe de mim. Que adianta então abrir os lábios, adorar o Senhor e estar com o coração longe, sem obediência, sem temor? Não adianta, é em vão. É em vão a nossa adoração. Quando você percebe também, Lucas capítulo 6, Jesus com um diálogo ali falou assim, ó, por que me chama de Senhor, Senhor, e não fazes o que eu mando? Olha só que os relatos de Jesus aqui. Por que me chamas de Senhor, Senhor, e não faz aquilo que eu mando? Quando você vai lá em Jeremias, eu entendo que a obediência, ela protege a unção. A obediência à palavra, ela protege a unção. Quando Saul estava obedecendo, ele estava como rei. No momento que ele desobedeceu, Deus rejeitou ele e tirou a unção dele de rei. Ficou reinando um tempo aí, todos nós sabemos disso. Mas no momento que desobedeceu, a unção foi tirada. Então eu entendo que a obediência protege a unção. Amém? A obediência protege a unção. Amém, Ronaldo? Solange, a obediência protege a unção, amém? A obediência protege a unção, pastor Martúlio, pastor Rodolfo, a obediência protege a unção, amém? A obediência protege a unção, Felipe. A obediência protege a unção, Lucas. Edmar, a obediência protege a unção. A obediência protege a unção, Edmar. Você quer ter proteção na sua vida? Obedeça. Apenas obedeça. E é uma frase ou é uma palavra muito pequena, mas de um significado enorme, que faz toda a diferença nas nossas vidas. Faz toda a diferença. Quer ver? Outra referência que eu tenho para você a respeito de melhor é a obediência melhor é a adoração do que a obediência, lá em Jeremias 7, quando o profeta lembra a respeito da saída do povo do Egito, lá em Êxodo. Olha o que fala aqui, ó. Jeremias 7, 22 a 27. Porque nada
falei a vossos pais, no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Mas isso lhes ordenei. Olha aqui, ó. Conecta comigo aqui, ó. Mas isso eu lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Vou repetir: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós serei o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que os vá bem. Deus está dizendo aqui claramente: me obedeça a minha voz. Se você obedecer a minha voz, eu serei o seu Deus, e você será o meu povo. Está lá também naquilo que o pastor Arthur falou, Deuteronômio 28. É claro, as bênçãos decorridas pela obediência. E quando você lê todo o capítulo 28, também tem lá os castigos através da desobediência. É claro, pode ler em casa. Então, o que nós aprendemos com tudo? O que nós aprendemos com tudo isso? Não importa o lugar que você está, o que importa são as suas escolhas e as suas atitudes. Não importa onde você está, o lugar onde você está, o que importa são as suas escolhas e as suas atitudes. Um exemplo: Jonas e Pedro. Jonas e Pedro, no mesmo lugar em Jope, aonde Jonas pagou uma passagem cara para fugir da presença de Deus, foi em Jope. Lá no Antigo Testamento, Jonas capítulo 1, versículo 1 a 3, conta isso aqui. Quando Jonas partiu, já com a direção de Deus, foi para Jope, comprou uma passagem e foi para um lugar distante do chamado. E no mesmo lugar, no Novo Testamento, Atos capítulo 10, conta a história de Pedro. Mesmo lugar, mesma direção, mesma palavra. Deus fala o que para Jonas? Vai até lá e prega para aquele povo de Nínive. Pedro, sem pescar a noite inteira, Jesus fala assim, ó, atira a rede, joga a rede. Os dois, no mesmo lugar, com atitudes diferentes, com colheitas diferentes. Então não é o lugar onde você está, são as suas escolhas. Não é a igreja onde você está, não, é as suas escolhas. Não é o pastor que está sobre a tua vida, não, são as suas escolhas. São as suas escolhas que te levam a um caminho de crescimento. Por exemplo, Jonas discordava e tinha suas próprias opiniões acerca daquele povo. Pedro também tinha suas próprias opiniões, porque era um pescador profissional, sabia o que fazia, tinha passado a noite inteira sem pescar. Imagina, é triste, né? Passar a noite inteira sem pescar. Ô Rogério, imagina, barquinho ali, passar a noite inteira sem pescar, ruim demais, velho. Pegar um peixe, né, Fred? Pastor Fred, ruim demais, velho. Imagina que é ruim, né? Porque eu nunca pesquei, né? É ruim, né? Então, todos tinham uma opinião, e quando nós temos as nossas opiniões próprias, nós fugimos disso aqui, ó, da obediência. Sabe o que nos leva para um caminho de desobediência? Conceitos próprios, atitudes próprias, opiniões próprias, nos levam a um caminho de desobediência. Simples assim. Jonas e Pedro tiveram o mesmo resultado, mas com um processo diferente. Você escolhe o processo, você decide o processo. Ser chamado para obediência significa, primeira coisa, responder ao chamado. Amém? Responder ao chamado. Responda ao chamado. 1 Samuel 15, verso 1 diz: Samuel disse a Saul: eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Quando nós entendemos a obediência, nós vamos para esse lugar aqui, ó, responder o chamado. Tem uma história, deixa eu contar uma história de um jovem que chegou no pastor da igreja e falou assim: pastor, eu quero sair da igreja, louvor está ruim,
Os meninos cantando aí, desafinando. Esse pessoal da intercessão aí também não ora. A igreja não cresce. E o senhor também não é esse pastorzão que o senhor pensa que é, não. De jeito. Amém, meu querido, tá bom. Mas antes de você sair, você faz um favor para mim? Sim, pastor, faço. Você vai pegar esse copo d'água aqui. Tá bem cheio, né? Você vai dar 3 voltas na igreja com esse copo com água. Mas não deixa derramar nada. Tá bom? Aí depois eu oro te liberando. Beleza? Beleza. Vai o menino lá, então. Pega o copinho. E vai andando, olhando no copo, bem atencioso mesmo, bem organizado. E deu 3 voltas na igreja. E chegou até o pastor. Aqui, pastor, o copo, ó. Não derramei nada. Aí ele chegou e falou assim, ó. Quando você estava dando volta na igreja com o copo, você notou que o louvor estava desafinado? Não. Quando você estava dando volta na igreja, você observou que a intercessão não estava orando? Não. Quando você estava dando uma volta na igreja, estava olhando para mim pregando? Não. Pois é. Sabe o que é? Muda o seu foco. Muda o seu foco. Todas as vezes nós colocamos o nosso foco em pessoas, nós fugimos do chamado. Deixa o slide aí. Nós fugimos do chamado. Tenha foco. Aquele menino que foi com foco no copo. Ele deixou de observar o louvor desafinado. Ele deixou de verificar se a intercessão estava orando. Ele deixou de verificar se a igreja estava crescendo. Não, ele manteve o foco no copo, no objetivo, na ordem, no chamado. É isso que como igreja temos que fazer. Olhar para o nosso copo. Amém? Olha para o seu copo. Como que ele está o seu copo nesse tempo? Olha para o seu copo. Segunda coisa que eu aprendo a respeito dos chamados para obediência, nós escutamos, ouça a palavra do Senhor. Segunda coisa, porque está escrito lá em Samuel 15:1. Por isso, escute agora a mensagem do Senhor. E Saul não escutou a mensagem do Senhor. Ele preferiu viver pelos seus princípios próprios, por tendências. Tenho algo para dizer para você nessa noite. Cuidado com as tendências. Priorize a vontade de Deus. Priorize a direção de Deus. Cuidado com as tendências. Esse ano aí, muito atípico, surgiram vários movimentos eclesiásticos. Você abre hoje o seu tablet, o seu celular, inúmeras pregações, inúmeras tendências, cada um pregando de uma forma, cada um pregando de um jeito, cada um pregando de uma forma, criando tendências. Então cuidado com as tendências. Priorize a direção de Deus. Saul aqui, teve uma tendência pela carne. Teve a tendência de alimentar o ego, a carne, e trouxe ali o rei vivo de volta, trouxe os animais de volta, desobedeceu. Cuidado com as tendências. Terceira coisa, atente para não ceder às negociações da carne. 1 Samuel 15:9. Mas Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os carneiros. Qual tem sido a direção de Deus para a tua vida? Qual tem sido? Respondo para você aí. Qual tem sido a ordem de Deus para você? O que você tem que fazer nesse tempo para cumprir a ordem que Deus já te deu? Se Deus já direcionou, apenas cumpra. Não murmure. Não reclame. Estou vendo aqui algumas jovens aqui, a Isabela aqui. Deixa eu ver, que mais jovem aqui. A pastora Micaela, jovem, né? A gente jovem, tem a Tainara ali, jovem, bonita. Tem um povo ali, tem um povo ali. Beleza, as solteiras, né? Não, só a Micaela que é casada, né? Bacana. Alguém já aconselhou jovem apaixonado uma vez na vida? Tá os meninos gatinhos ali da Ivone, do Osmano ali, ó. Alguém já aconselhou jovem apaixonado? Não, só eu. Meia hora de conversa, meia hora de palavra, meia hora de jejum, meia hora de... Meu Deus. Aí ele falou o seguinte: pastor, mas eu gosto tanto dele.
mas eu gosto tanto dela. Esse mais mata qualquer conselho. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, Deus direciona algo para você, Deus já falou para você fazer, e você está dizendo mais. Ah, Deus, mas eu não tenho estudo. Ah, Deus, mas eu não tenho dinheiro. Ah, Deus, mas eu não tenho tempo. Sempre vivendo um ciclo de mas, desculpas, sempre. O ano está acabando. Quantas vidas você ganhou para Jesus esse ano? O ano está acabando. Quantas vidas você ganhou para Jesus esse ano? Não, pastor, ele teve isolamento social. Eu não saí de casa. É os mas. É os mas que nós adquirimos. Cá entre nós, né, igreja? Tantos recursos online que a gente poderia ter aproveitado mais e alcançado mais pessoas, mais vidas. Mas ainda é tempo. Ainda há esperança. Amém? Ainda dá tempo. Então vamos parar de dizer esse mas. Se eu fosse presidente da república, eu mandava tirar esse mas da nossa gramática. Mas aí, misericórdia. Quarta coisa. Cuide para não entristecer o coração de Deus. Cuide para não entristecer o coração do teu Deus. Olha lá, 1 Samuel 15, 10 e 11. Então o Senhor falou a Samuel: arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Olha isso. Não há nada mais forte e que fere o coração de Deus como a desobediência. Não há algo maior do que fere o coração de Deus como a desobediência. Repito, se Deus mandou fazer, faça, cumpra. O que mais? Você nunca encontrará a felicidade ao lado da desobediência. Isso é claro. Isso é claro. Você nunca encontrará a felicidade ao lado da desobediência. Quinta coisa e última. Analise suas atitudes de meia obediência. Isso aqui é muito sério. Isso é muito sério. Olha só, 1 Samuel 15, 13. Quando Samuel o encontrou, Saul disse: o Senhor o abençoe. Segui as instruções do Senhor. Seguiu nada. Hipócrita. Mentiroso. Meia obediência não é obediência. Ainda mais, tem gente que desobedece e cria justificativa. Saul criou justificativa. Justificativas mentirosas pioram as coisas. Falou lá: os soldados pouparam o melhor para oferecer em sacrifício. Olha só. Justificativas mentirosas pioram as coisas. Por exemplo, nós tivemos na igreja 40 dias de jejum e oração. Campanha da Convenção Nacional, Batista Nacional. Jejum no mínimo até as 9, jejum total, e até meio-dia, o máximo. Mínimo até 9, máximo até meio-dia. Era um jejum da igreja, geral. Era um jejum da convenção, acima de nós. Aí, pastor, mas eu estou no jejum da minha rede. Pastor, eu estou num jejum, num propósito pessoal. Para o propósito pessoal, para o propósito da rede, e faça o jejum da igreja. São princípios. E nós estamos vivendo um tempo de meia obediência. Queremos andar segundo as nossas tendências, segundo as nossas prioridades, segundo aquilo que nós pensamos, sentimos ou queremos. Não! Saul foi rejeitado como rei. Qual o seu grau de obediência hoje?
Eu estou falando, não é obediência a um ministério, a uma igreja, não é obediência a um pastor, não, é obediência à palavra de Deus. Como você tem reagido à obediência à palavra de Deus? Quantas vezes subimos aqui no altar, ministramos, falamos, oramos, jejuamos, para ministrar uma palavra de oferta para você, de dízimo e oferta. Eu acho que nem precisava mais, que todos nós já entendemos a palavra. Já nessa 45 segundo tempo, né, pastor Martúrio, perguntar se a pessoa está jejuando e orando, dizimando e ofertando. Não, é tempo de nós agirmos de forma diferente, entendermos a palavra e obedecermos ela. O dia que você começar a olhar para o seu copo, para a palavra de Deus, tudo em vão é em vão, tudo que está ao redor é em vão. É tempo de olhar para o seu copo e de parar de dizer os mas da vida e obedecer, porque a obediência protege a unção. Você pode repetir comigo? A obediência protege a unção. A obediência protege a unção. Amém? Quantos estão entendendo? Diz amém. Eu quero que você dê uma palma para Jesus para me tomar água. Eu sou sincero, né? Precisava tomar água, aí eu dava um intervalo e a pessoa batia a palma, né? Tá combinado agora, né? Então vamos parar com as justificativas. Para concluir, para nós orarmos. A desobediência tem um preço alto. Quando Jonas pagou a passagem para ir para longe do propósito, a passagem foi muito cara. A passagem foi muito cara. Quando você desobedece uma ordem que vem do Senhor, da palavra, o preço que você paga é muito alto. Pergunto para muita gente que eu conheço aqui, ó. Conheço a história aqui, ó. Não vou falar o nome, que já desobedeceu e pagou caro. E se não paga até hoje. Então a desobediência tem um preço alto. Por exemplo, no caso de Saul, perdeu a bênção de Deus, perdeu a unção sobre ele e perdeu a presença do profeta Samuel na vida dele. Olha que situação mais horrível do mundo. Fomos chamados para obediência, amém? Vamos pagar o preço por isso? Vamos pagar o preço por isso, amém? Vamos deixar de forma definitiva as meninices da vida e obedecer à palavra de Deus. Amém? Você recebeu essa palavra para a sua vida? Eu quero orar por você. Fique de pé. Nós temos cantado esse ano, desde a intimidade, eis que o Senhor tem feito uma coisa nova. Lembra, né? E agora essa canção, algo novo. Mas para viver algo novo em Deus, para experimentar algo novo em Deus, da parte de Deus, é preciso obedecer. É preciso obedecer a tua palavra. É preciso obedecer a voz que vem do céu. Amém?